Hoje com o Miguel Prata Roque e com a Cecília Meirelles. Muito boa tarde aos dois. Vou começar pela Cecília. Hoje temos tema único, as presidenciais, até porque faltam muito poucos dias. Começando pela declaração de João Coutinho de Figueiredo, que de certa forma está quase a monopolizar o tema da campanha, porque já só se fala do candidato da Iniciativa Liberal há vários dias. Esta declaração de hoje pode afastar, na opinião da Cecília, algum eleitorado que Coutinho de Figueiredo parece estar a roubar ao candidato apoiado pela AD? Bom, boa tarde, antes de mais. Não sei se terá grande impacto no eleitorado. Sei que é uma declaração, é típica, é clássica casca de banana. Eu acho que é evidente que não devia ter acontecido e, sobretudo, por uma... tem sido, em quase todas as campanhas, nós temos tido metade do tempo, ou 2/3 do tempo é passado a falar de André Ventura. Nesta campanha até estava a acontecer uma coisa bastante refrescante, é que André Ventura não estava a ser o centro das atenções e, portanto, eu não consigo perceber que necessidade pode haver de o voltar a pôr e de voltar a pôr o Chega no centro das atenções. Portanto, acho que foi daquelas, aliás, tendo visto as declarações, acho-as estranhas. Acho que foi uma típica casca de banana e que obviamente é uma declaração infeliz. Agora, não acho que seja isso que seja decisivo. Como balanço desta campanha, eu acho que vale a pena dizer uma coisa. Eu ainda não ouvi, esta campanha parece uma campanha de legislativas, eu ainda não consegui ouvir os candidatos porem uma ideia na agenda, ou um candidato conseguir pôr uma ideia na agenda e discuti-la. Basicamente o que eles passam os dias a fazer é ou comentam a política, em geral, fazem comentário político, ou então comentam as possibilidades de segunda volta. É óbvio que o clássico, como o próprio Coutinho veio dizer e assumir que tinha cometido um erro, é evidente que um candidato não se deve pôr a discutir cenários de segunda volta, sobretudo cenários que o excluam, até porque não é o apoio ou o desapoio dele que vá condicionar uma segunda volta, como é evidente. A única maneira que um candidato tem de condicionar a segunda volta é estar lá. Cecília, se bem nos recordamos, também já tinha dito que tinha a certeza que ia passar à segunda volta. Por isso mesmo é que isto é por isso é que eu acho que foi sobretudo surpreendente, porque a clássica resposta, que é o que qualquer político aprende ainda na primária e Coutinho Figueiredo já está no doutoramento ou no pós-doc, que se aprende é não se comenta cenários de segunda volta, como é evidente, porque comentar os cenários de segunda volta é dizer que já se foi derrotado na primeira. Portanto, eu não percebo como é que ele caiu nisso. Só mesmo o cansaço pode explicar. Agora, também vamos ver uma coisa. A segunda, para além desta falta de ideias, que eu acho que é gritante, a segunda coisa que eu acho que se tem verificado nesta campanha e que é o impacto que as sondagens podem ter ou não ter numa campanha. Porque, repare, a única coisa que se passou aqui diferente foram percepções criadas por sondagens, não foi propriamente uma mudança de realidade. E, de facto, João Coutinho Figueiredo tem sido o candidato que mais se fala e, portanto, quando sobe o nível de escrutínio, eu acho que ele está a passar pelo escrutínio porque outros candidatos já passaram antes. Acho que os candidatos como o Luís Marques Mendes, como o Almirante Gouveia Melo, como partiam de um patamar mais elevado, passaram por este escrutínio antes. Ele está a passar por este escrutínio depois, mas isto é mesmo assim. Quer dizer que ele conseguiu fazer um caminho com sucesso até aqui. Agora foram muito infelizes as declarações, como é evidente. Miguel, esta declaração de João Coutinho de Figueiredo da possibilidade deixada em aberto de votar a André Ventura numa segunda volta, na tua opinião, foi trapalhona ou foi de facto sentida e o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal até estava a tentar piscar o olho a algum eleitorado do Chega? Sim. Olha, ao contrário da Cecília, que ainda não tomou decisão sobre qual é o candidato em que vai votar e que, portanto, se move nesse espectro eleitoral, eu tenho a vantagem de saber quem é o meu candidato e, portanto, vou fazer este comentário. Votarei António José Seguro e, portanto, vou fazer este comentário para que as pessoas partam desse pressuposto. Mas, sinceramente, eu acho que num país a sério, a candidatura de Coutinho Figueiredo tinha terminado hoje. Porque, de facto, Coutinho Figueiredo é liberal até dizer chega. E a confusão, ele trai tudo aquilo que são as bases do liberalismo. Eu já vi a Iniciativa Liberal a votar com o Chega legislação que, por exemplo, restringe direitos de cidadãos estrangeiros em território português e de constitucionalidade tão duvidosa que o Tribunal Constitucional julgou inconstitucionais essas mesmas normas. Vejo Coutinho Figueiredo, para além do mais,
a fazer uma campanha que é apenas baseada na sua própria persona e não propriamente naquilo que nós pretendemos para o cargo. Viu, por exemplo, atacar Marcos Mendes com insinuações absolutamente inaceitáveis, sem as concretizar. Vi, por exemplo, nas suas redes sociais a gozar com Marcos Mendes quando Marcos Mendes vai fazer ginástica com idosos a um lar de idosos. É o estilo de campanha que eu não gostaria de ver. E, sinceramente, é caso para dizer, és populista e não sabias. Que é isto que João Coutinho Figueiredo tem demonstrado ao longo desta campanha. Relativamente ao outro caso de assédio, eu obviamente não me vou pronunciar, ainda que devo dizer, a pessoa em causa que tece essas acusações foi aluna na minha faculdade, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é advogada, estuda na Faculdade de Florença, no Instituto Europeu, está a fazer um doutoramento em Direito da União Europeia. E, obviamente, eu quero crer que uma pessoa que tem esta vida profissional, quando faz as afirmações que faz, tem alguma segurança relativamente a isso. E as afirmações que circulam nas redes sociais atribuídas a essa pessoa denunciam aquilo que muitas mulheres ouvem nos locais de trabalho. E é fundamental que nós tenhamos um Presidente da República sem qualquer suspeita. E eu gostava de ouvir Coutinho Figueiredo a gostaste das explicações dadas por João Coutinho de Figueiredo hoje. Ele fala, por exemplo, ele questionou o timing dessa acusação e falou mesmo nos interesses instalados. Eu prezo muito a presunção de inocência e ele terá a oportunidade, obviamente, nos locais próprios, falar sobre isso. Obviamente que, prezando essa presunção de inocência, percebo que uma pessoa acusada nesses termos reaja nos termos em que ele reagiu, de uma forma manifestamente desconfortável. Agora, o meu problema aqui houve 218 mil pessoas que já votaram ontem, domingo. E até ontem não sabiam que Coutinho Figueiredo votaria ou apelaria ao voto em André Ventura na segunda volta. Eu percebo que Coutinho Figueiredo precisa de angariar votos de jovens. É por isso que está a tentar convencer os jovens que são os impostos que recaem sobre as empresas que impõem salários baixos. Eu perguntaria ao gestor Coutinho Figueiredo quanto é que pagava aos operários da Compal quando era gestor da Compal. Porque quando teve funções de gestão, Coutinho Figueiredo não fez o contrário daquilo que diz. Não aumentou salários a jovens, aliás vai aos lares de idosos a enganar velhinhas. Porque se explicasse às senhoras de idade com quem dança, que a sua proposta para as reformas é passá-las para fundos de investimento e jogar no casino dos fundos de investimento o futuro dessas reformas, talvez fosse um bocadinho mais honesto na campanha que está a fazer. Isto não é um tempo de antena de António José Seguro, é um tempo de antena contra João Coutinho Figueiredo. Estou a defender Marcos Mendes. E eu estou aqui em má posição, porque eu não sou da candidatura de João Coutinho Figueiredo, nem sou de nenhuma outra candidatura. E, portanto, mas a Cília já decidiu em quem vai votar? Não, ainda não decidi e quanto agora já só decido no dia. Agora já só decido no dia. Vamos lá ter calma. Eu acho extraordinário, porque de facto António José Seguro tem sido, é uma espécie do joker destas eleições, que é deixa a lama ir para todo lado, deixa todos os candidatos serem lameados e ele depois sai, não acusando ninguém, mas vindo de fora destas acusações. E parece ser aquele candidato, é uma espécie aquela frase com vestido preto, nunca me comprometo. O António José Seguro é uma espécie de vestido preto destas eleições. É assim, ninguém o quer muito, nem o próprio partido dele, mas pronto, ainda não cometeu nenhum erro. E eu acho que isto não é suficiente para recomendar alguém na Presidência da República, mas até o Miguel Prata Roque, que é do Partido Socialista, não consegue dizer nada em defesa dele. E, portanto, faz estas coisas um bocadinho contra, no caso foi contra João Coutinho Figueiredo, mas acha que o Miguel Prata Roque fez estas acusações a João Coutinho Figueiredo porque João Coutinho Figueiredo aparece nesta altura tac a tac nas sondagens com António José Seguro? Porque tem sido de quem se tem falado no centro-direita, embora ele tenha uma certa vergonha de dizer que é direita, mas eu acho que no espectro político português está claramente no centro-direita. Mas acho que é evidente, porque é a pessoa de quem se tem falado, e isso é bom para um candidato. No dia de hoje, acho que teve um dia muito mau. Sobre as acusações, eu também gostava de dizer alguma coisa, porque não foi a primeira vez, parece que é a primeira vez que estão a surgir acusações nesta campanha, não foi a primeira vez que surgiram acusações. Já surgiram antes acusações, e acusações até muito graves, sobretudo ao candidato Marcos Mendes. E, é assim, eu acho a mesma coisa da presunção da inocência no que toca ao tráfico de influências que acho no que toca ao assédio. Claro. Eu não parto à partida da convicção de que as pessoas são culpadas,
Mas não parte agora, como também não parti em relação a Marcos Mendes, e gostava de deixar isto claro, porque precisamente por isto, talvez agora fique claro porque é que é importante, ou fique claro pelo menos para o João Coutinho Figueiredo, porque é que é importante não se embarcar em insinuações, porque aquilo que um dia acontece a uns é a mesma coisa que depois a única coisa que, na verdade, vocês podem outros. avaliar aqui é a reação de Coutinho Figueiredo de Cília a esta notícia. O que é que lhe pareceu a reação do candidato? Não, a reação, pareceu-me, negou a acusação e disse que ia avançar para a via judicial. Mas também questionou o timing. Bom, eu acho que isso é normal. O que é que se esperaria de um candidato? É que qualquer candidato questionaria o timing, os outros também questionaram o timing. Acho que isso, desse ponto de vista, não vou estar a tecer comentários sobre o que é a acusação, porque, olha, eu não conheço a pessoa, ou se calhar até já me cruzei, se foi alguém que trabalhou com ele, é natural que eu já me tenha cruzado no Parlamento, mas não tenho agora neste momento memória de quem é a pessoa, não faço ideia de nada, nem tenho que fazer, nem esse assunto, como nos outros casos. Agora, eu chamo só a atenção, que não é a primeira vez que isto acontece, e nós, sucessivas vezes, quando a política se transforma numa espécie de secção do diabo, e não é essa a primeira vez que eu estou a utilizar a expressão, nós vamos por péssimo caminho, e é por isso que era importante que esta campanha não tivesse caído nisso. A verdade é que tem caído. Mas tem caído, mas quando foi com Marcos Mendes, eu acho que João Coutinho Figueiredo não devia ter ido pelo caminho que foi em relação a Marcos Mendes. Se quem votou na AD nas últimas legislativas, Cília, votasse agora no Marcos Mendes, a verdade é que o candidato passaria com toda a certeza à segunda volta. O que é que tem faltado a Marcos Mendes para convencer, por exemplo, a Cecília, não é, que é do CDS, e também os votantes do PSD? Bom, se passasse com toda a clareza, nós não estávamos agora a ter esta discussão. Eu acho que Marcos Mendes é um político sólido, saiu-se muito bem nos debates. Eu acho que provavelmente foi o candidato que melhor se saiu nos debates, com exceção talvez de Ventura à sua maneira e de um estilo que eu acho que a mim afasta mais do que faz concordar. Acho que Marcos Mendes precisava de uma centelha de mudança, precisava de mostrar que acredita que Portugal pode ser diferente. Eu acho que é isso que eu sinto. É uma pessoa que tenho apreço por ele, não precisava para nada de se vir meter nisto, como aliás a esmagadora maioria dos candidatos. Isto que eu digo aplico à esmagadora maioria deles, não tem nada a ganhar do ponto de vista pessoal com isto, como vários não têm. Eu gostava de ver aquela centelhazinha de é isso que me está a fazer falta, de diferença. Miguel Prata Roque, falando também de António José Seguro, porque a 5 dias do fim da campanha, eis que surge o apoio de Pedro Nuno Santos, que não espanta ninguém, até porque, se nos recordarmos bem, foi ele o primeiro a lançar o nome de António José Seguro, quando o próprio estava completamente afastado dos holofotes. Mas o apoio mantém-se apenas em formato digital. Esta candidatura não merece mais de um homem que até o lançou? Bem, isso terás que perguntar ao próprio Pedro Nuno Santos qual é o grau de envolvimento na campanha eleitoral, mas eu acho que esta campanha eleitoral, já tive a oportunidade de dizer isso aqui uma vez em antena, mudou um bocadinho o registro, porque para já temos um candidato, André Ventura, que está muito moderado nesta fase da campanha. Ou seja, estás a concordar com as declarações de João Coutinho Figueiredo? Estão sintonizados. André Ventura pareceu como um candidato moderado nos últimos 4 dias. Porque a Cecília estava a falar sobre lama na ventoinha. Sobre lama na ventoinha, e eu estava a perceber isto no seguinte ponto: é muito importante saber quem é que tem capacidade de fazer pontos para a segunda volta, e obviamente sabermos quem são os dois que chegam à segunda volta pode ser muito relevante do ponto de vista da opção individual de cada um dos eleitores. Nesse sentido, a Cecília estava a dizer que as minhas declarações de há pouco tinham a ver com a circunstância de eu querer puxar a brasa à minha sardinha. Pelo contrário, ser-me favorável pelo contrário, deixar que João Coutinho Figueiredo continuasse em crescendo a destruir a candidatura de Marcos Mendes, como tem feito nos últimos dias. Porque isso seria vantajoso para uma candidatura do Partido Socialista. Admitindo que essa candidatura passava à segunda volta. Não, é porque nenhum dos dois passa. Como é evidente, nenhum dos dois passa, e quem passará é André Ventura, e todas as sondagens determinam quem passará à segunda volta com André Ventura ganha as eleições. A não ser que Luís Montenegro, Passos Coelho e Cavaco Silva depois prestem apoio a André Ventura na segunda volta, que era outra coisa que eu também gostava de ouvir a direita a falar. Porque João Coutinho Figueiredo já foi claro, foi honesto.
descaiu-lhe a boca para a verdade. Eu tenho a certeza que Agora, André Ventura adora ver cá quem o já como adquirido na segunda volta. Eu gostava de saber quanto... Isso é o que dizem todas as sondagens. Claro, que também porque é o que interessa ao portanto, Partido Socialista. Bom, agora o Partido Socialista é que faz sondagens e domina o Observador, porque o Observador é que faz esse mesmo cálculo de sondagens, demonstrando que neste momento há 2 candidatos que passam à segunda volta, André Ventura e António José Seguro. Claro que as sondagens valem o que valem. Claro. Estão todos colados uns aos outros. Valem o que valem. Nesta altura, e, portanto, há uma grande quantidade de pessoas indecisas. É muito importante também. nesta fase. Claro, nesta fase as diferenças são mínimas. Relativamente a António José Seguro, a minha questão é esta. Disse-se que esta era uma eleição dos que estão fora do sistema contra os que são do sistema. E eu, sinceramente, vejo toda a gente do sistema neste emaranhado, com exceção do candidato António José Seguro. Porque se há alguém que está fora deste sistema atual... também é um candidato fora evidente. do sistema? Enlameia aos outros, usa a baixa política, é filmado a fazer caiaque no Rio Paiva, dança com jovens nas discotecas. Eu percebo que essa política possa fazer sentido hoje em dia neste ambiente digital de redes sociais, mas sinceramente não resolve os problemas do país. E eu acho que há uma tradição em Portugal que é: o Presidente da República sucede sempre a um Presidente da República com personalidade distinta. E Marcelo Rebelo de Sousa era uma pessoa deste tipo, descontraída, que primava por momentos excêntricos. Eu tenho dúvidas que os eleitores queiram a continuação disso. E, portanto, acho que os eleitores querem o regresso a alguma previsibilidade. Até porque a instabilidade que existe neste momento na cena internacional, com guerras a eclodirem por todos os lados, com um país que foi fundador da NATO a atacar outros países da NATO, com os ataques que são feitos aos direitos dos trabalhadores. Eu gostava também era de ouvir João Figueiredo, em vez de fazer jogos de futebol, a dizer o que é que faria relativamente a leis laborais que tornassem ainda mais precária a vida dos jovens, se a promulgava ou não promulgava. Ou pelo contrário, quando houver um governo de esquerda... Quando houver já disse, aliás, que promulgaria, dizendo que aquilo que as pessoas têm que se fazer é adaptar-se. Não é um problema de precariedade, mas é um desafio que se lança à pessoa que é despedida. Eu espero que as pessoas que estão em risco de ser despedidas que sintam esse repto do nosso novo Ronaldo. Mas ainda em relação à campanha de António José Seguro, candidato, apoiado... A campanha de António José Seguro vai de vento em popa. Eu todos também os dias. Mas as pessoas que estão em socialistas, gostarias de ver mais socialistas a apoiarem publicamente António José Seguro. Olha, eu acho e a estarem lado a lado nas ruas com então vamos o falar candidato... Claro. Eu durante vários anos ouvi nas redes sociais e às vezes interpelado na rua por pessoas a dizerem-me: vai para a Venezuela, vai para a Coreia do Norte. Isso é desconhecer a essência do Partido Socialista. Os partidos socialistas democráticos e sociais-democratas acreditam na economia de mercado, na economia social de mercado. Por isso é que a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, diz que António José Seguro não é de esquerda. António José Seguro corporiza precisamente aquilo que é o modelo socialista democrático europeu dos últimos 50 anos. E nós precisamos cada vez mais disso, na minha perspectiva. Ainda bem, porque nós temos cada vez... terem lembrado disso quando estavam no governo, nós temos cada vez mais desigualdades sociais. O uso da tecnologia vem incentivar essas desigualdades sociais. Há um conjunto de profissões que vão extinguir-se nos próximos 10 anos. Mas acabaste por não responder à falta de apoio, nomeadamente de nomes sonantes do PS, mas qual é o nome sonante do PS que ainda não apoiou António José Seguro? Há vários. Alexandre Leitão? Alexandre Leitão está na Comissão de Honra e esteve presente na apresentação da Comissão de Honra. Uma coisa é escrever um post no Facebook, como fez hoje Pedro Nuno Santos. Outra coisa é aparecer lado a lado na rua com António José Seguro. Ontem António José Seguro foi a Aveiro, distrito Pedro Nuno Santos. Os jornalistas provocaram e ele respondeu. Se continuarem a provocar, a única coisa que vão conseguir é que ele venha à descida do Chiado na sexta-feira. Mas eu aguardo por isso. Em relação à campanha de António José Seguro, tem demonstrado que a campanha até pode correr melhor sem algum destes apoios. E a campanha não precisa desses apoios, porque é uma campanha agregadora, e essa é a vantagem das eleições presidenciais. E, portanto, também não... Agora, o que eu não aceito é dizer-se que António José Seguro não é de esquerda. António José Seguro fez parte... Mas foi o próprio que teve dificuldade em dizê-lo. É verdade, e já pediu desculpa por isso, eu já o critiquei por isso também. Mas António José Seguro fez parte de um governo de António Guterres que criou o rendimento mínimo garantido. Fez parte de um governo que criou
a obrigatoriedade de frequência do ensino pré-escolar, que elegeu a educação com uma paixão, fez uma reforma relativamente à transparência. Não, mas a Cecília é que estava a dizer que eu não defendia o candidato e eu estou a aproveitar para explicar porque é que defendo esse candidato. Socialista não há assim um particular entusiasmo. Mas lá está, eu acho que este candidato tem sido o candidato que não entusiasma muita gente, mas também não há ninguém que não goste ativamente. Pronto, é um candidato que, e isto numa campanha que tem sido um lamaçal, a discutir rigorosamente nada. Em António José Seguro, caso eu passasse à segunda volta com André Ventura? Eu tenho experiência demais para as cascas de banana, eu não faço cá cenários. Quando chegamos à segunda volta. Depois falamos. Foi um eu gosto. Posso dizer que votaria Marcos Mendes numa segunda volta com André Ventura, com certeza. Pode contar com o meu voto. António José Seguro também votava Marcos Mendes? Isto é que seria agora, isto sim é que ia ser uma... Fica a declaração de voto e ficamos à espera do que a Cecília Meirelles nos pode dizer sobre o seu sentido de voto. Muito obrigada aos dois. Foi um gosto.